O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Já dizia Santo Agostinho, então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, beijando o próprio Deus. Amém? Podemos sentar, pode se acomodar aí em casa com muito carinho. Você que se levantou para ouvir o Santo Evangelho. É muito interessante, né? Hoje é o domingo da misericórdia, né? E é tão bonito a gente poder celebrar a misericórdia. E o que é a misericórdia, né? A misericórdia é a cena talvez mais bonita que a gente possa formar no coração da misericórdia. É certamente, minha gente, a parábola do filho pródigo. Né? Aquele filho desgarrado que gastou tudo, né? Uma vida desenfreada, uma vida devassa, e aquele pai sempre esperando o retorno do seu filho, até que o filho saiu bonitinho, cheirosinho de casa, e agora volta como um mendigo, mas o pai estava lá. O pai estava lá de braços abertos, não deixou nem o filho falar direito. Pai, perdoa. Não deixou, já deu um abraço, beijo, chamou os empregados para fazer a festa, colocou sandália aos pés, anel no dedo, enfim, preparou um banquete. Isso, só Deus é capaz de fazer isso, minha gente. Só Deus é capaz de fazer isso, mas nós temos que nos inspirar em Deus, porque Deus é capaz de apagar o pecado. Apagar o pecado. Isso é a misericórdia, um coração misericordioso que apaga os pecados. Você imaginou a força do amor de Deus por cada um de nós, apagar o pecado? E hoje, quando a gente vê essa cena do Evangelho, minha gente, isso nos enche de tranquilidade também. Porque começa o Evangelho dizendo, né, estavam fechadas as portas das casas, por medo dos judeus, porque já tinha acontecido isso com Jesus. Então, os discípulos estavam com medo, os apóstolos estavam com medo. Então, por isso que é tudo fechado. Naquela época, por medo dos judeus. E hoje a gente está vivendo um contexto mais ou menos semelhante. Também estamos com as portas fechadas, também estamos confinados, enfim,
talvez não seja medo dos judeus, mas o medo aí desta pandemia do coronavírus, né? Mas o que mais acalenta o coração é saber que nesse medo todo, nesta situação adversa que estamos vivendo, o próprio Cristo se oferece para cada um de nós e nos diz: a paz esteja convosco. Ele diz isso no nosso coração: a paz esteja convosco. Como é bonito a gente ouvir isso. Como é confortante a gente saber que Cristo está no meio de nós, nos dizendo, oxalá o nosso coração, os nossos ouvidos se abram a esta realidade. A gente tem a cena aí de Tomé. Tomé não estava presente naquele momento em que Cristo também mostrou esta verdade. E se eu não vir a marca das mãos, o lado, enfim, eu não acredito. Aí Jesus novamente aparece. Tomé é um pouco da nossa própria realidade, quando nós também não precisamos coisas concretas para acreditar, né? E o próprio Cristo, acolhe, não condena Tomé, porque sabe que é uma realidade humana. Essa debilidade, essa insuficiência muitas vezes na fé. Mesmo que a gente tenha essa crença, essa fé, a gente titubeia, a gente cai, a gente é um pouco de Tomé. Mas o próprio Cristo que acolhe. E se você precisa colocar as tuas mãos aqui, o teu dedo aqui na minha mão, a tua mão aqui no meu lado, vem colocar. Mas a partir de hoje não duvide mais. A partir de hoje não duvide mais. É o próprio Cristo que acolhe as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos, a nossa falta de fé. Ele nos acolhe, não nos condena. Ele poderia ter muito bem ter dito assim: Tomé não acreditou, então não convide ele mais para nada. Não, ele acolhe, porque nos acolhe também. Ele entende as nossas dúvidas. Quantas vezes você na sua casa, mesmo nesse tempo todo, vivendo nesse isolamento, quantas vezes, meu Deus do céu, quantas pessoas que me escrevem, que ligam para mim, mandam recados: Frei, eu estou titubeando na fé, meu Deus, Frei, eu preciso que Deus aumente a minha fé. Mas é isso, Jesus acolhe, Jesus entende a nossa situação. E não é alheio à nossa dor, mas nos pede um pouquinho mais. Creia, confia, espera. Você acha que Jesus não está tomando conta dessa situação? Você acha que Deus não está tomando conta dessa situação? É claro que está. Tudo está no coração de Deus. Talvez o fim dessa pandemia não aconteceu ainda porque Deus quer nos ensinar muita coisa. É claro que Deus não quer que a morte se alastre, enfim, Deus não quer isso. Mas quer nos ensinar muita coisa. Quer que a gente aprenda muita coisa. Acima de tudo, que a gente não duvide da sua presença, da sua ternura, da sua misericórdia. Nós ouvimos aí a primeira leitura, na festa da misericórdia, um retrato, uma fotografia. Tomara que esta primeira leitura seja um retrato, uma fotografia aí da sua casa, né? Você viu, olha só, alguns detalhes interessantes. Eles eram unânimes no ensinamento dos apóstolos, portanto, eles liam a palavra, eles meditavam a palavra. Você está fazendo isso? Está dedicando esse tempinho para ler a palavra, para estudar um pouquinho a palavra, as coisas de Deus? Então, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, eles também viviam essa comunhão fraterna, aumentaram os laços aí de comunhão, de fraternidade, de amor, de caridade, na fração do pão. Estamos aí distantes da nossa paróquia, da nossa igreja, mas também estamos proporcionando todos os dias, no rádio, na televisão. Entra em nossa casa, temos que selecionar. Vamos selecionar aquilo que nos serve. Cuidado com o excesso de notícias ruins. Isso afeta o nosso cérebro. Eu faço isso, minha gente. Eu faço isso. Eu não escuto muitos jornais. Eu não escuto, né? Porque isso afeta, porque é só notícia trágica. Quando é notícia trágica de pandemia, é notícia trágica de política e tudo mais assim. Vamos selecionar. Não é que a gente fique alienado da situação. Não é isso. Mas se isso não está fazendo bem para a nossa cabecinha, para o nosso emocional, evita. Evita. Pega um terço na mão, vamos rezar, vamos ler a palavra. Olha a primeira leitura aqui. Fração do pão, Eucaristia, leitura da palavra, ensinamentos, isso faz bem. Então procure colocar dentro da tua casa, no teu coração, aquilo que te faz bem. Isso é misericórdia. Seja misericordioso com você também. Seja misericordioso com a tua família.
procura os diálogos que faz bem, procura não ser portador de notícias ruins, de tragédia, não. Sim, verdade, todos os cuidados, higienização das mãos, uso de máscaras, todos nós aqui também temos uso de máscara quando sair de casa, enfim, distanciamento social, isso é a lição de casa. Mas acima de tudo, trabalhe o seu emocional, o seu lado psicológico, trabalhe boas notícias, vida de oração. A oração, nesse momento, é o melhor remédio, porque nos faz bem, porque faz a gente acreditar que nós não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco. E a primeira leitura nos mostra isso. Olha só que interessante, o profetismo de São Pedro na segunda leitura, né? São Pedro vai dizer uma coisa muito interessante, vai terminar assim, ó, sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem ver ainda, nele acreditais. É a profecia do Evangelho. Quando Jesus disse a Tomás, felizes aqueles que acreditarão sem ter visto. São Pedro vai retomar isso. Então é o nosso compromisso de testemunhar, a certeza de que Jesus está no comando, Deus está no comando, isso é verdade e tem que tomar posse disso. E acima de tudo, minha gente amada, gente querida, tomar posse desta paz. Não deixa o desespero, não deixa a angústia, não deixa o medo tomar conta. Tome posse daquilo que Jesus prometeu hoje. Os discípulos, os apóstolos estavam com medo. As portas estavam fechadas. Nós também estamos isso, com as portas fechadas. Mas acima de tudo ele aparece e nos oferece a paz. Então tome posse dessa paz no seu coração. A paz que nos enche de certeza de que Cristo está no comando e Ele está no meio de nós. Amém?